Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então ao nosso vídeo da nossa série Uma Função, uma Visualização. Hoje eu vou apresentar para vocês um tipo de gráfico chamado Tree Map, tá? Ele é um gráfico bem bacana quando você quer representar a quantidade de um todo. Então, como esse todo ele pode ser representado em outras categorias de uma, duas ou mais variáveis, tá certo? Então, é um gráfico bem bacana quando você quer trabalhar com duas ou três variáveis qualitativas, tá certo? Então, para a gente visualizar, né, esse tipo de gráfico, a gente vai utilizar aqueles dados que a gente tem utilizado nessa série de vídeos, tá? Que é o gráfico do pacote Titanic. E para esse vídeo, né, para essa visualização que a gente vai criar hoje, nós vamos precisar de dois pacotes. O pacote TreeMap, ok? E o pacote D3 TreeR, né? Ou TreeR. Esse pacote D3, né, ele permite fazer um gráfico TreeMap interativo, tá certo? Então, para a gente instalar o pacote TreeMap, como ele está no CRAN, basta a gente utilizar a função install.packages ou ir por meio da binha packages. Já o pacote D3 TreeR, a gente precisa instalar a partir do GitHub, ele não está no CRAN, tá certo? Então, como que a gente faz isso? Como esse pacote ele está no GitHub, existe uma função do pacote DevTools, que é a função install_github, que permite fazer o download de todos os pacotes que encontram-se no repositório GitHub, tá certo? Basta então a gente colocar o nome do usuário barra o nome do pacote, tá certo? Lembrando, entre aspas, duplo. E aí, feita essa instalação, a gente vai ter o pacote no nosso computador, tá bom? Como eu não quero instalar esse pacote todas as vezes que eu ler esse script, eu coloquei um comentário aqui na frente. Mas quando você for instalar pela primeira vez, só tirar o comentário, fazer a instalação, né, dar run na linha e depois acrescentar a hashtag novamente para que essa linha fique comentada, certo? Então vamos carregar os três pacotes que a gente vai utilizar aqui no nosso vídeo de hoje. E aí vamos ler, né, e fazer todas aquelas manipulações dos nossos dados que a gente já está acostumado nessa série de vídeos, tá certo? Beleza. Então, relembrando, esse é o nosso conjunto de dados Titanic. Só que para a gente fazer o tree map, a gente precisa ter uma variável que seja a frequência, né, daquelas categorias que a gente está avaliando. Então, no nosso caso, como a gente tem as variáveis survived e pclass, eu vou fazer uma contagem de quantas pessoas sobreviveram e quantas morreram por classe, tá certo? Eu poderia trabalhar com outras variáveis, eu poderia trabalhar survived com sexo, survived com um porto que embarcou. No caso, survived é a sobrevivência, né, gente? Sobrevivência com, na verdade, classe com sexo, classe com porto, enfim. A gente poderia fazer várias combinações aqui de variáveis qualitativas. No caso, eu fiz uma combinação da classe com a sobrevivência. Então, quando a gente usa a função count, ela vai contabilizar o número, né, de mortes e sobrevivências por cada classe. Então, para isso, eu vou utilizar o pacote dplyr, tá certo? E vou criar um novo banco de dados chamado de dados 2 com essas contagens. Então, vamos rodar aqui. E aí, se a gente chamar aqui dados 2, a gente percebe o seguinte, temos agora um banquinho com três colunas, sendo a coluna pclass, survived, aquelas que a gente já conhecia, né, com as categorias de cada uma dessas variáveis, e a terceira coluna que é a contagem. Então eu vejo que para a terceira classe, pessoas que morreram foram 270. Para a primeira classe, pessoas que sobreviveram foram 120. E por aí vai, tá? Tá em ordem porque eu coloquei o argumento sort equal true, né? Então,
ordenar igual a verdadeiro, tá certo? Então, agora que a gente tem essa coluna com essa contagem, a gente consegue fazer nosso gráfico tree map. Então, para isso, a gente vai usar a função tree map. Mas antes, como os nossos dados aqui estão codificados em números, né? As classes estão em 1, 2, 3 e Survived está em 0 e 1, eu vou transformar esses números para palavras, para que no nosso gráfico fique mais interessante a visualização, tá certo? Então, vamos ver aqui. Por meio da função levels, né, eu consigo ter acesso aos níveis da variável classe. Então, ó, pela ordem, nós temos os níveis 1, 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a esses níveis na ordem primeira, segunda e terceira. Ok? Quando eu rodo e, em seguida, se eu chamar só os níveis, eu já tenho agora primeira, segunda e terceira. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a variável survived. Então, se eu chamo os níveis, só para a gente saber a ordem certinha, primeiro eu tenho 0, depois eu tenho 1. 0 em survived significa que a pessoa morreu. Então, eu vou colocar como óbito. E 1 eu vou colocar como sobrevivência. Então, verificando, temos agora óbito e sobrevivência. Então, vamos ao gráfico. Aqui eu coloquei para vocês alguns comandos básicos, mas a função TreeMap tem vários argumentos. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre esses argumentos, eu sugiro que vocês peçam um help. Como que a gente pede um help? Basta utilizar a interrogação, nome da função, ou help e nome da função. Ok? Certo? Como eu não vou pedir um help nesse momento, eu vou deixar como comentário. Tá certo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês quais são alguns dos argumentos interessantes para esse nosso gráfico. O primeiro argumento, que é o DTF, é o nosso banco de dados. Então aqui a gente vai informar o conjunto de dados 2, que é o conjunto que tem a contagem de cada combinação entre as categorias das duas variáveis qualitativas. Em seguida, eu preciso informar no argumento index quais variáveis eu vou usar para construir o meu tree map. Em seguida, no argumento vsize, eu preciso informar qual coluna tem a contagem, né? Tem o número de observações para cada combinação. O vcolor vai ser a forma que eu vou colorir, tá? o meu mapa. Então, eu estou utilizando as categorias da variável classe, tá certo? Eu posso fornecer um título e posso mexer, né? Assim como no tipo de fonte que vocês encontram lá no help, eu também posso mexer no tamanho. Aqui eu estou mexendo só no tamanho para vocês visualizarem. Então, eu vou colocar o meu título com tamanho 12 e os meus labels, que é o nome das categorias, né, das duas variáveis que eu estou utilizando, com tamanho 12 e tamanho 10, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender melhor esses tamanhos. E eu também posso mexer no alinhamento desses labels. Então, o primeiro label, né, que seria as categorias, né, os labels da variável survived, eu vou colocar centralizado. Então, centro e centro. Esse alinhamento é feito em relação ao horizontal e ao vertical. Já para a variável reclass, eu vou colocar do lado esquerdo, ao falar no alinhamento horizontal, e no topo, ao falar, né, do alinhamento vertical. Então, vamos lá? Vamos rodar para a gente ver? E voilá! Temos aqui, então, o nosso gráfico tree map. Olha que bacana! A gente consegue visualizar, né, primeiro, a proporção de óbitos e de sobrevivências, né, de sobreviventes. Então, eu vejo que óbito é todo esse retângulo aqui, enquanto que sobrevivência é esse retângulo aqui menor, né? Então, óbito está formado pelas cores esverdeada e sobrevivência pelas cores de tonalidade lilás, roxa e rosa. Então, no primeiro momento, eu já consigo observar
que eu tenho uma maior proporção de óbitos do que de sobrevivência no meu banco de dados. Quando eu olho cada uma das categorias, eu vejo que, dentre aqueles que morreram, a maior proporção é formada pela terceira classe, tá? E aqui a gente percebe o tamanho e o alinhamento dos labels, tá certo? Então, vejam que o primeiro valor se refere ao label óbito e sobrevivência, enquanto que o segundo valor, né, 10 e aqui alinhamento à esquerda e acima, é referente às classes, tá certo? Vemos então que a menor proporção dentre o grupo de óbito é da primeira classe. Já no grupo de sobrevivência, a gente percebe que a primeira classe tem uma maior proporção, enquanto que a segunda e a terceira parece que apresentam proporções bem próximas. Então, esse tipo de gráfico é muito interessante porque em uma única visualização a gente consegue ver esse preenchimento do todo, tá certo? Então, o Tree Map é um tipo de visualização mais moderno que tem sido utilizado recentemente no lugar de, às vezes, gráficos de barras e que traz uma ideia bem bacana quando você quer representar como o todo ele está sendo composto, né? Como que ele está sendo formado, tá certo? E aí a gente pode deixar esse mapa um pouco mais interativo. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou salvar toda essa função aqui, né? Todo esse código em um objeto que eu vou chamar de TM, tá certo? Então, salvei aqui TM, ok? Um objeto TM, né? Que é uma lista de 12. E por meio da função D3 tree2, que vem do pacote que a gente instalou aqui, carregamos, né? A gente instalou e carregou D3 treeR, vou atribuir a essa função aquele objeto TM que eu salvei. E aí, o que ele gerou para mim? No primeiro momento, ele gera uma divisão, ó, né? Se eu não passar o mouse, ele gera uma divisão da variável sobrevivência, né? Se a pessoa sobreviveu ou morreu, se o passageiro do Titanic sobreviveu ou morreu. Então, a gente vê aquela maior proporção de óbito. E quando a gente passa o mouse por cima, a gente já começa a ver uma divisão, estão vendo? Uma divisão entre as três classes. Quando eu clico, ele expande essa divisão. E aí eu consigo visualizar que aqui é terceira classe, segunda classe e primeira classe. E quando a gente passa o mouse, ó, tá vendo? Ele dá o valor. Então aqui eu tenho 270 indivíduos, 90 e 64. Quando eu clico aqui de volta, eu tenho acesso a outra categoria e basta eu clicar novamente. E aí eu tenho aqui 120 na primeira classe, 85 na terceira e 83 na segunda. Então, como a gente tinha visto, né, a segunda e a terceira classe, dentre os sobreviventes, a gente tinha uma proporção bem parecida. Tá certo, pessoal? Então, acho que é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples. Aproveitem para descobrir os outros argumentos da função e brincarem com a imaginação de vocês, tá certo? Divirtam-se. E é isso. Até o próximo vídeo.